Olá pessoal, então para falarmos sobre Emmanuel, convidamos Flávio Rey de Carvalho, que é membro do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, aqui na FEB. Flávio, obrigado pela sua presença conosco. E então pergunto para você, quem foi Emmanuel? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer por estar aqui e saudar todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Mas indo agora à resposta, Emmanuel, em linhas gerais, para uma primeira aproximação, para aqueles que nos assistem nesse momento, é observarmos ele como o coordenador de toda a atividade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, durante toda a sua encarnação. Fora isso, alguns preferem falar que ele foi o mentor de Chico Xavier, foi o guia espiritual de Chico Xavier, mas para nós, a sua atividade é um pouco mais ampla. Ele não tinha um compromisso só com Chico Xavier, mas ele tinha um compromisso com a pátria do Evangelho. Isso aí a gente está fazendo uma menção àquela expressão usada por Humberto de Campos, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pois nesse livro, assim como no A Caminho da Luz, de autoria de Emmanuel, aparece que essa região do globo terrestre, aonde se situa o Brasil, a ela está destinado espalhar para o mundo a questão do sentimento, a renovação do sentimento com base nas lições de Jesus, lições essas que estão contidas na Boa Nova. A Boa Nova, para quem não sabe, é o Evangelho. Então, para nós, Emmanuel é um desses missionários vinculados a todo esse conjunto de atividades, que o coordenador maior seria Ismael, diretamente ligado a Jesus, governador de nosso orbe. Então, Emmanuel é um espírito vinculado a esse trabalho, mas vinculado, sobretudo, na questão da divulgação da mensagem de Jesus, a mensagem rediviva de Jesus. Ele tenta a todo momento, a todo instante e a toda página que ele ditou a Francisco Cândido Xavier, trazer a essência da mensagem de Jesus a nós. Então, o objetivo de Emmanuel é esse, para a gente entender o que é Emmanuel, quem é Emmanuel. A característica essencial é essa, a gente tentar sempre observar tudo o que ele escreve e naquelas palavras, naquelas frases, a gente tenta ver o que ele está querendo nos dizer, que mensagem de Jesus ele está trazendo para nós, para nos modificar no campo do sentimento, para que nós, na coletividade, possamos fazer com que o Brasil se torne, de fato, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Flávio, há uma dúvida sobre a postura de Emmanuel em relação a Chico, ou até mesmo dentro da literatura, de ele ser uma pessoa assim muito austera, talvez um pouco muito ríspida, né? Inclusive em alguma produção a gente viu o tratamento dele no episódio do avião, e era assim mesmo, Emmanuel? Emmanuel, na verdade, quando a gente vê a sua relação com Chico, esses detalhes curiosos e às vezes com um tom que vira meio jocoso, né? Como esse exemplo do avião, é apenas uma realidade parcial. É um filete, um vislumbre da relação que ele tinha com o médium. A gente não pode negar que ele era um espírito rígido, um espírito que controlava e tentava seguir à risca aquilo que ele havia Ele mesmo tinha dito, né? negociado com Chico Xavier. Exato. Disciplina, disciplina, disciplina. Então ele seguia à risca isso, a questão da disciplina, para o médium não titubear, em função do grande trabalho que esse médium tinha nas mãos, que era psicografar as suas obras, e ele, Emmanuel, de passar essas obras também, porque essas obras teriam um papel, como estão tendo hoje em dia, essencial para a divulgação e para o conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, a relação que a gente vê de Chico com Emmanuel, por meio dessa parte excessivamente ríspida, excessivamente rígida, é algo parcial. A rigidez sempre esteve presente, mas a gente não pode esquecer que era uma rigidez como se fosse numa relação de pai para filho. Era uma rigidez, mas uma rigidez de quem via adiante.
ele falava, não faça isso, porque isso não gerará bons frutos. Aí ele já cortava. Ele sabia o que estava em jogo, assim como um pai, quando está orientando uma criança, sabe que a ação ou não daquela criança poderá gerar bons frutos. E essa relação de Chico Xavier com Emmanuel, nesse tipo de dinâmica, como se fosse de pai para filho, não seria a primeira vez. Isso aconteceu no livro há 2000 anos, na história. Quando ele era o senador Públio Lentulus, a sua filha Flávia era Chico Xavier. No livro Ave Cristo, Emmanuel era Basílio e sua filha chamava-se Lívia, que era também reencarnação do espírito Francisco Cândido Xavier. Então a gente vê que eles já tinham uma certa familiaridade. Daí eles trabalharem dessa maneira. Mas a gente pode perceber, como eu já tive a oportunidade de ver em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi fundado pelo Chico, há um pequeno bilhete mandado por Emmanuel a Chico, ele psicografou, e o Emmanuel dizia, filho, aguente só mais algumas horas. Ele pede assim como um verdadeiro pai, para que Chico estava cansado, ele varava as noites, dormia muito pouco, e por aí a gente vê a doçura desse espírito. Ao mesmo tempo que ele orientava com rigidez, ele também acalentava Chico Xavier. Só que essas coisas não são tão divulgadas, porque isso não é engraçado, isso às vezes não é cômico, não gera risadas, então as pessoas não falam. Tratam como se fosse uma coisa comum para destacar esse outro lado, mas existem os dois. Emmanuel nem é tão rígido quanto passam, nem é tão, como é que a gente pode dizer assim, tão extrovertido, talvez, quanto outras pessoas passariam também. Ele é um espírito que dosava, até em função da posição dele de orientador espiritual do médium. Ele sabia o que ele fazia em cada momento e tomava a medida, a gente imagina, adequada, né? Sim, até como o próprio Chico, né? A gente tem uma figura de Chico também tranquilo nas atividades dele, mas ele também tinha os momentos de humor, momentos engraçados, né? Algumas literaturas a gente consegue ver isso, né? E era exatamente isso que o Emmanuel às vezes controlava, para a coisa não sair às vezes do trilho, daquele ponto ideal. Por isso que às vezes ele chegava, ele cortava, às vezes ele conversava, dava uma brincadinha, etc. Mas é para manter a coisa no ponto, naquele nível ideal. Então a gente tem que entender que há várias atitudes, várias facetas e vários modos de agir. Não só esse modo excessivamente ríspido, apesar dele ter existido sim, as horas em que ele foi ríspido. Mas não foi só isso. Na verdade, Emmanuel agiu verdadeiramente como um pai de Chico Xavier. E como todo pai, há momentos e momentos, né, para cada atitude. E esse foi um fator importante para que ele pudesse concluir com êxito seus trabalhos, né, o próprio Chico, né? Essencial. A gente pode dizer que sem Emmanuel não haveria um Chico Xavier. Não só pelo conteúdo das obras, mas pela conduta, pela maneira como o médium exemplificou durante toda a sua vida. Tudo isso foi conduzido e orientado por Emmanuel, seguindo aqueles ditames da disciplina, disciplina, disciplina. Flávio, vamos fazer um pequeno intervalo e a seguir continuamos a nossa conversa sobre Emmanuel. O Biografia está de volta, hoje falando sobre Emmanuel, com Flávio Rey de Carvalho, membro do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da FEB. Você em casa está vendo uma imagem sobre o encontro de Chico Xavier e Emmanuel. Flávio, essa imagem ela é conhecida, você pode falar sobre ela? Essa imagem que vocês estão observando, ela trata do primeiro encontro de Chico Xavier com Emmanuel. Não o primeiro encontro de fato, pois Emmanuel acompanhou Chico Xavier desde o início de sua reencarnação, aqui no nosso planeta, dessa última encarnação. Mas foi o primeiro momento em que ele viu Emmanuel, que Emmanuel se mostrou presente a ele. Essa figura, a pintura no caso, ela é de autoria de Napoleão Figueiredo.
ela foi encomendada pelo documentarista Oceano Vieira de Mello. Ela ficou exposta em Pedro Leopoldo desde 2010 até o final de 2013. E entre o final de 2013 e fevereiro de 2014, ela ficou exposta na Federação Espírita Brasileira. Essa imagem, para a gente tentar entender um pouco, para a gente tentar localizar um pouco no tempo e no espaço, a gente daria a temporalidade dela como ocorrida em fins de 1931. Esses são os detalhes que alguns daqueles amigos de Chico nos revelaram, como Clóvis Tavares, por exemplo, no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, no livro 30 anos com Chico Xavier. Então ele nos diz que ocorreu no final de 1931. Ele nos diz também, em termos geográficos, que ela ocorreu no chamado Açude do Capão, um açude que estaria localizado no Ribeirão da Mata, nas proximidades de Pedro Leopoldo. Na época, era um local bastante bonito, bastante agradável. Hoje em dia, o açude ainda existe, todavia as águas não são tão límpidas. Mas aqueles que são médiums, aqueles que percebem e sentem as coisas, quando chegam lá eles sentem uma energia diferente, até hoje, aqueles que têm familiaridade com Chico. Esse açude continua igual o que está representado ou teve alguma alteração física nele mesmo? Então, nós trouxemos também algumas fotos atuais desse açude, como ele se encontra nos últimos anos. A foto, no caso, é de 2010. Ele continua basicamente igual. Há aquela deterioração um pouco do tempo na questão da represa, né? Uma parte ou outra um pouco mais deteriorada, mas a mudança essencial é na questão da água, né? Se naquela época era algo cristalino, algo límpido, hoje em dia é um pouco assim, um pouco mais poluído, a gente pode dizer assim. E era antes num local um pouco mais distante da cidade. Hoje a cidade cresceu e está encostada no açude. Então as diferenças básicas seriam essas. Então quando a gente fala desse encontro, a gente tem que lembrar disso. Ocorreu no final de 1931 e ocorreu nas proximidades de Pedro Leopoldo, nesse açude. E quando a gente pensa nas peculiaridades, por que foi nesse açude, por que se deu ali, o que Chico fazia ali? Clóvis Tavares nos diz em seus livros, sobretudo no Amor e Sabedoria de Emmanuel, mas também no 30 anos com Chico Xavier, que Chico costumava fazer reuniões semanais, reuniões de caráter mais íntimo, aos domingos à tarde. Então ele se deslocava com mais 2 pessoas para as beiras desse açude para orarem em conjunto. E foi numa dessas situações, em fins de 1931, que Emmanuel se fez presente, se fez visível a Chico Xavier. O interessante é que as outras pessoas não viram. Ele estava com mais 2, só Chico viu, e aquele diálogo, que muitas vezes é narrado entre Chico e Emmanuel, ocorreu mentalmente, sem articular palavras, sem movimentar a boca. Foi um diálogo mental. Então Chico, enquanto fazia suas orações, ele vislumbrou Emmanuel e ambos estabeleceram aquele famoso diálogo, que é muito divulgado na mídia espírita. E Chico, então, sabia que era só ele esse contato, ele e Emmanuel. Ele não comentou com os outros presentes. Eu não saberia precisar se ele comentou depois, no momento não. Enquanto estava ocorrendo, não. Ele estabeleceu o contato. Ele entendeu que era um contato entre os dois. E foi uma coisa da relação do médium mesmo com o espírito. Às vezes acontece, o médium às vezes nem percebe, às vezes ele é envolvido pela situação. Mas para a gente deixar bem clara a questão, eu trouxe aqui um texto em que Chico narra esse primeiro encontro. Esse texto está no livro Emmanuel. Aqui está com a capa antiga, já existe na edição mais recente. É um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. E foi um livro que antecedeu o A Caminho da Luz. É um livro daquela época, de 1937, que ele foi finalizado. E nele, no prefácio, Chico nos descreve esse primeiro encontro. Esse prefácio chama-se Explicando. Vamos lá.
E Chico nos diz: lembro-me de que, em 1931, numa de nossas reuniões habituais, vi ao meu lado, pela primeira vez, o bondoso Espírito Emmanuel. Psicografava naquela época as produções do primeiro livro mediúnico, recebido através de minhas humildes faculdades, e experimentava os sintomas de grave moléstia dos olhos. Via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Às minhas perguntas naturais, respondeu o bondoso guia: descansa. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida, e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Reticências. Tem mais informações nesse texto, mas acredito que isso aqui para nós, no momento, já é suficiente. Até para, então, perguntar duas coisas para você. Ele fala, logo no início, né, do relato, sobre a figura de um idoso. Uhum. E não é essa exatamente a figura que a gente tem representado do rosto de Emmanuel, né? Ele parece uma pessoa mais jovem, ou pelo menos não idosa. Uhum. Por que essa diferença de representação? Pois é, nós tivemos oportunidade de escrever um artigo que foi publicado em Reformador em novembro de 2013. Esse artigo chama-se Retrato de Emmanuel, e nele são discutidas algumas curiosidades acerca da produção de seu primeiro retrato, feito em 1947. E nesse artigo nós reproduzimos alguns depoimentos de Chico Xavier, entre eles o que fala da aparência de Emmanuel, que ela foi mudando ao longo do tempo. Então, primeiramente, ele apareceu para Chico Xavier em 1931 com essa imagem da sua última encarnação em nosso planeta, como um sacerdote católico, com um semblante envelhecido. Todavia, em 1938, ele começou a ditar a Chico Xavier o seu primeiro romance, há 2000 anos, romance que trata da vida do senador romano Públio Lentulus. E foi durante a psicografia desse romance que Emmanuel paulatinamente foi adquirindo a feição de senador e foi remoçando até a sua expressão, adquirindo a imagem dele, assumindo para si aquela imagem de Públio Lentulus, que foi uma encarnação vivida por Emmanuel à época de Jesus. Então foi somente em 1938 e a partir dali que Emmanuel passou a aparecer dessa maneira, como romano, na aparência de Públio Lentulus. Antes não, ele aparecia como um sacerdote católico um pouco mais envelhecido. Então é interessante a gente ver essa mudança, né? Influenciado e até ambientada, aclimatada pela psicografia de um livro. Essa vida, Emmanuel assume essa imagem porque a vida de Públio Lentulus foi para ele bastante significativa. Não tanto pelos acertos, mas sobretudo pelos aprendizados. Ele teve a oportunidade de conviver com Lívia, sua esposa, uma alma de caráter mais sublime, que veio ajudar ele naquela encarnação. Todavia, ele não soube aproveitar esse momento. Ao mesmo tempo, ele teve um encontro com Jesus, um encontro tete a tete com Jesus, frente a frente, onde o Cristo fez um chamado para ele: pegue a minha mão e poupe os séculos de sofrimento. E quando a gente lê o livro, a gente observa Emmanuel, a gente vê que ele não pegou a mão de Jesus por orgulho da sua posição social naquele momento, como senador romano. E Jesus ainda fala: por que você não me procurou à luz do dia, em praça pública, ao meio-dia? Que você se redimiria ali, deixando seu orgulho, seu egoísmo de lado. Mas ele não o fez. E Emmanuel, na introdução do livro Há 2000 anos, ele nos diz que aquilo está vivo na sua consciência.
Aquele chamado de Jesus marcou a sua alma para sempre. E provavelmente foi isso que motivou e deu força para ele caminhar nos séculos seguintes e se tornar esse espírito que a gente conhece hoje. E ele diz que se passaram 20 séculos, a semelhança de 20 dias na consciência de um espírito imortal. Então, para ele, aquilo está muito vivo. Então, a gente vê daí o significado e por que ele assumiu essa imagem. Porque foi com essa imagem que ele encontrou Jesus, que Jesus o chamou. Apesar dele não ter atendido, naquele instante, o chamado de Jesus, aquilo ficou gravado na sua alma para sempre e até hoje. Então, daí ele ter assumido essa imagem, daí ele passar essa imagem para nós. Até para nós nos reconhecermos, porque quando a gente lê o livro há 2000 anos, a gente vê que Públio Lentulus tem muitas falhas, comete muitas faltas. Ele ainda é refém do seu orgulho, refém do seu egoísmo, refém da sua vaidade. Mas isso nos serve de roteiro para nós, porque grande parte de nós, se não a maioria, estamos em posição semelhante ou muito próxima daquilo. Então ele nos mostra, olha só como eu me apresento hoje, aparentemente eu sou semelhante a Públio Lentulus, mas houve uma caminhada e eu chamo a todos vocês, por meio das minhas obras, a caminharem junto comigo daqui para frente. Então todos os livros de Emmanuel são um convite a nós. E essa imagem é para nós nos identificarmos mesmo, para não ter uma ruptura, é para ver que ele continua o mesmo, mais modificado, depurado, mais próximo de Jesus do que naquela época. E é isso que ele nos chama a todo momento, para nos tornarmos mais próximos. Tornarmos por quê? Porque a mudança deve ocorrer dentro de cada um de nós. Então, nos tornarmos mais próximos de Jesus. Certo. Flávio, vamos fazer então um novo intervalo. Voltamos a seguir com Emmanuel. Voltamos com a biografia, hoje falando sobre Emmanuel, e você em casa está vendo a mais conhecida representação de Emmanuel. Flávio, essa imagem que está exibida é a mais conhecida de Emmanuel. Pois é, essa imagem que vocês estão observando, ela foi uma das elaboradas por Delpino Filho. O nome artista é o nome completo do artista é Alberto André Delpino Filho, um artista mineiro. Essa particularmente, porque houveram várias reproduções depois, mas essa que está sendo mostrada foi feita particularmente em outubro de 1947. Alberto André Delpino Filho havia conhecido Chico Xavier em 1933, em Belo Horizonte, e havia manifestado interesse em algum dia retratar Emmanuel. Ele pediu informações para o médium, etc. E o que Chico nos relata, conforme nós pudemos transcrever nesse artigo que saiu em novembro de 2013 no Reformador, é que Delpino Filho apareceu no final de setembro de 1947, lá em Pedro Leopoldo, incentivado por médiuns videntes de Belo Horizonte, que já haviam visto Emmanuel. Então eles incentivaram Delpino Filho a ir lá e fazer essa imagem, a reproduzir esse retrato. No momento em que Chico relatava o que nós transcrevemos nesse artigo, ele dizia que Delpino Filho estava lá há quase um mês. Então a gente imagina que estava em fins de outubro já, né? E que ele dizia, ele já havia feito um esboço e havia feito um segundo que ficou melhor ainda, que acreditamos ser esse da imagem, um feito em pastel. O material usado foi giz pastel. E Chico Xavier diz que estava uma maravilha, muito próximo de Emmanuel, que retratava bem os traços veneráveis de Emmanuel. Então o que a gente tem acerca dessa imagem é isso, dessa primeira imagem, feita nessas circunstâncias, nesse momento, em outubro de 1947. Acerca dessa imagem, às vezes a gente vê o Clóvis Tavares falando no livro que Chico Xavier, no livro 30 anos, com Chico Xavier, e também no Amor e Sabedoria de Emmanuel, que o único retoque que Chico daria
nesse retrato seria na parte da boca, que ele dizia que a boca de Emmanuel era um pouco mais masculina do que o retratado, os lábios eram mais finos. Eu encontrei também algumas anotações de Zeus Van Tuyl, falando que Chico Xavier dizia que daria para dividir o retrato em 3 partes. A primeira parte, pegando esse quadrante, ou seja, sim, da parte superior até a ponta do nariz. Ele dizia que isso era bastante próximo, muito próximo ao Emmanuel, bastante fidedigno. Da ponta do nariz até o queixo, pouco parecia. E do queixo para baixo, ficção. Então é dessa maneira que o próprio Chico explicava aos seus amigos mais próximos o que havia de destoante no retrato. Então seria sobretudo essa parte do nariz para baixo, centrado na boca. Na boca. Com base nessa imagem, então, que a gente espírita e até os não espíritas, alguns conhecem, o que você acha que Emmanuel deixou para nós todos como legado, como ensinamento? O legado de Emmanuel, primeiramente para todos nós, são seus livros. Os vários livros psicografados por ele, mas antes dos livros, as mensagens publicadas anteriormente em Reformador. Muitas dessas mensagens que estão contidas nos livros da FEB, boa parte delas saíram previamente em Reformador, naquela coluna Explorando o Evangelho. Quem tiver acesso às coleções de Reformador, quem tiver essas coleções antigas, poderá verificar que sempre havia uma mensagem de Emmanuel em toda a edição, uma ou duas. E nessas mensagens ele comenta o Evangelho. Ele torna a mensagem de Jesus viva para nós, para que nós possamos sentir essa mensagem, nós possamos viver essa mensagem. E não só conhecer, porque às vezes a gente lê, conhece, mas não assimila. E ele nos ajuda a assimilar. Então essas mensagens que compõem os 5 livros que nós mencionamos há pouco. Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, tem o Ceifa de Luz, o Pão Nosso, tem o Livro da Esperança, que não é da FEB, mas também é composto por mensagens, o Palavras de Vida Eterna, o Segue-me, e o livro tem mais um também, que eu preciso me lembrar, mas, enfim, o essencial está nesses livros, todas essas mensagens, para nós entendermos o Evangelho de Jesus. Então, quando a gente pensa em Emmanuel, a gente tem que pensar nisso, na missão que ele veio desempenhar junto ao médium Chico Xavier, mas, acima de tudo, o compromisso que ele tem com a pátria do Evangelho. E ele cumpriu essa missão com Chico? Acreditamos que sim. Em relação à psicografia, sim. Mas essa missão está em andamento. Porque, na verdade, ele pôs adubo nas sementes que Jesus plantou há 2000 anos atrás. Essas sementes têm que florescer. Elas têm que germinar e florescer. E cabe a nós fazer isso. E essas obras irão nos auxiliar a isso. Então é uma missão, a primeira etapa foi cumprida, ou seja, materializar essas mensagens, tornar elas disponíveis ao grande público. Ou seja, por intermédio da psicografia, por intermédio das editoras, por intermédio da divulgação dessas mensagens. Agora cabe a nós conhecer essas mensagens, ler essas mensagens, meditar sobre essas mensagens, sentirmos sempre o conteúdo, a essência que está transcrita nessas mensagens e viver. Só quando todos fizerem isso, a missão vai estar cumprida. E a gente acredita que o Brasil também vai ser o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então é uma missão que ela, em termos da psicografia, foi cumprida, mas ela está em andamento. E faz parte, então, da nossa fase de regeneração, que o planeta está passando agora. Emmanuel escreveu dali para frente. Ou seja, espíritos que estão nascendo agora provavelmente terão acesso às mensagens de Emmanuel e essas mensagens influenciarão a sua vida. Daqui 50 anos, podemos acreditar que sim. Muitos de nós, ou quase todos nós que estamos aqui nesse programa, nesse momento, aqui nessa gravação, não nascemos na época em que Emmanuel psicografou essas mensagens. Muitas delas são de 70 anos atrás. Então ele psicografou, nós já pegamos essas mensagens e elas estão nos ajudando. Então nós fazemos parte já desse legado, desse prosseguimento da missão. Porque conforme Jesus veio, Jesus diz, ele não veio destruir leis ou profetas, mas cumprir.
dar prosseguimento, preencher. Emmanuel vem nessa mesma esteira, ele vem dar prosseguimento à lição de Jesus, não acrescentando coisas novas, não, mas tornando ela acessível a nós, para que nós possamos preencher os nossos corações de bondade, benevolência, amabilidade, doçura e por aí vai. Aquelas coisas que Paulo de Tarso vai definir como frutos do Espírito na carta a Gálatas. Então, com isso, a gente pode dizer que Emmanuel conseguiu cumprir sim aquilo que ele se propôs. Cabe agora a nós dar prosseguimento a isso. Cumprir a coisa em sua plenitude, ou seja, fazer com que a nossa semente do Evangelho brote. E se todas as sementes, se cada um tomar conta da sua e elas desabrocharem, o nosso mundo vai regenerar. Então, com todos esses ensinamentos que Emmanuel deixa em suas mensagens, hoje para o espírita fica muito mais fácil da gente pôr isso em prática? Sem dúvida alguma, porque na mesma linha definida por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel também vai tratar do ensino moral. Ele não perde tempo com coisas sofismáticas, coisas que agradam ou ilustram a razão humana, mas ele foca nessa questão do ensino moral. Aquele ensino que modifica a nossa conduta, tanto na esfera íntima, em relação a nós mesmos, quanto na esfera exterior, em relação aos outros. Então Emmanuel trabalha isso, assim como Kardec trabalhou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele é uma obra corolária, uma obra que dá prosseguimento, que complementa a obra de Kardec. Por isso é que Emmanuel disse, se alguma vez eu entrar em contradição com Kardec, me deixe e fique com Kardec. Então a obra dele está em harmonia com a de Kardec e focando exatamente nessa questão do ensino moral de Jesus, que é o aspecto de todas as lições do Cristo que nos fará modificar internamente e nos fará evoluir do ponto de vista espiritual. Mas como o Chico diz numa de suas frases, né? O Jesus não pediu que escalássemos o Everest, mas que apenas nos amássemos. Então, com esse tipo de frase, vem corroborar tudo aquilo que Emmanuel trouxe para a gente, através de Chico e de suas obras. E como você acha que o espírita consegue fazer isso mais fácil? É uma coisa difícil, né? Porque todos nós estamos nesse barco, né? De tentar mudar. Mas como a gente mencionou há pouco, mas não disse o autor, né? Aquela coisa do conhecer a mensagem do Evangelho, meditar sobre a mensagem do Evangelho, sentir a mensagem do Evangelho e viver a mensagem do Evangelho. Isso aí está no livro Renúncio. É uma fala de Alcione retratada por Emmanuel. Isso serve de roteiro, porque como que a gente vai viver os ensinamentos de Jesus se a gente não conhece? Como que a gente vai trazer para o nosso dia a dia se a gente não refletir sobre eles? E no refletir sobre eles para trazer para o nosso dia a dia, a gente acaba sentindo. Isso é um roteiro para nós. E a partir do momento que a gente sente, a gente tem que procurar viver. E o sentir não é aquela questão só de você ficar, ai, a coisa está pulsando dentro de mim, e ficar em estado de êxtase, no pico de uma montanha. Não, não é isso. O sentir é você pegar essas lições de Jesus, auxiliado por Emmanuel, a maneira como ele nos traz isso para o nosso dia a dia, e tentarmos identificar esses caracteres ensinados por Jesus no nosso dia a dia, no mundo, ver que a lei divina age em todas as instâncias e a todo momento. Quando a gente começa a fazer essa transposição, essa aclimatação da mensagem de Jesus, a gente já está sentindo. E a partir do momento que a gente sente, a gente já identifica, o próximo passo é agir. Então a gente conhece a ti mesmo. Então você já identifica os seus erros, já sabe qual é a solução para neutralizar esses erros, tem que partir para a ação. Isso, então é o que eu queria reforçar, era que esse sentir a mensagem não é só dentro de um centro espírita, né? Você tem que sentir em cada núcleo da sua vida, trabalho, principalmente a família. É a gente tentar identificar todos esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Sempre que acontecer um fato, você pensa, aquele fato parece aquela ocasião em que Jesus falou com uma pessoa X. É muito parecido. Aí você vê, o que ele falou pessoa X?
tal. Então, será que então a maneira de agir numa situação como essa seria similar àquela que Jesus orientou? Começar a fazer isso e a partir daí a gente agir. Não que a gente vá conseguir chegar a Jesus nessa encarnação, mas pensar, né, o que Jesus faria nessa situação. Ou seja, a gente fazer com que o Evangelho deixe de ser letra morta, um livro empoeirado na prateleira, e a gente, tirando o espírito da letra, esse espírito vivifica dentro de nós. Então nós passamos a ser as cartas vivas do Evangelho. O Evangelho passa a viver em nós, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Flávio, obrigado então pela sua presença aqui no Biografia. Muito esclarecedora as suas informações sobre Emmanuel. Tenho certeza que o pessoal em casa gostou bastante. Agradecemos a sua audiência e esperamos revê-los aqui no próximo Biografia.